Boa noite, igreja. Que bom que você decidiu vir nessa chuva, nesse friozinho. Dá vontade de ficar em casa, né? Não vou negar também. Mas nós estamos numa semana especial, Semana Santa, né, antecipada por conta do feriado. E nós estamos juntos aqui desde sábado e vamos permanecer juntos até o próximo sábado. Né? Pode chover, que seja, estaremos aqui juntos, né? E convide seus amigos, né? Faça um convite, faça a sua parte. Convide seus vizinhos, seus colegas, e deixe o Espírito Santo conduzir, mas quem sabe, essa semana é para mim, é para você também. Então, toda oportunidade de abrirmos a palavra de Deus e de ouvirmos a voz do Espírito, independente de quem esteja ouvindo, é uma oportunidade de Deus alcançar o nosso coração. Amém? Então, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai querido, nesse momento a Tua palavra será aberta mais uma vez, Pai. Nós queremos que o Senhor continue, Pai, atuando e agindo em nossa mente e nosso coração. Nós necessitamos, Pai, ouvir a Sua voz. Necessitamos, Senhor, ter mais de Cristo Jesus em nossa vida. Pedimos então que o Teu Santo e Bom Espírito, Pai, se mova em nosso meio nesta noite. E que tudo que falarmos aqui, Senhor, seja vindo do céu. Então, abra nossa mente, o nosso entendimento para ouvir a Tua voz. É o que nós pedimos em Cristo Jesus. Amém. O texto base de hoje, da nossa reflexão, da nossa meditação, está ali em Jeremias, no capítulo 31, versículo 3. É um texto bastante conhecido pelo mundo cristão, por muitos de nós, mas é um texto que fala muito ao nosso coração, é um texto que tem muita profundidade. E se pudéssemos meditar nesse texto, passaríamos a vida inteira meditando nesse texto, onde Deus fala através do profeta Jeremias ao povo de Israel, dizendo: há muito que o Senhor me apareceu dizendo, porquanto com amor eterno e por isso com benignidade ou benevolência te atraí. Conta-se a história de um menino, de uma criança, que em um determinado momento ele olhou para o pai e disse: pai, por que devo amar a Jesus? Por que devo amar a Cristo? E aquele pai então, tentando encontrar alguma resposta diante daquele questionamento do seu filho, ele responde com uma pergunta. Eu já aprendi isso aqui com um amigo no sábado, né? Quer responder uma pergunta, faça outra, né? E Jesus fazia muito bem isso, né? E aquele pai, então, ele perguntou para o filho: você gosta do papai? E aquele menino respondeu: claro que sim, eu gosto do Senhor. E aí o pai, então, fez outra pergunta: por que é que você gosta do papai? Por que é que você gosta do pai? E aquela pequena criança ficou girando os olhos, tentando, responder agora aquela pergunta. E ele então respondeu: porque o Senhor gosta de mim. Profundo, não? Isso demonstra claramente como o amor ele atrai, como o amor ele cativa, como o amor ele aproxima. E é isso que esse texto em Jeremias nos fala. Esse texto declara a profundidade do amor de Cristo por você, o amor de Cristo por mim, pelos seus filhos, por suas criaturas. Um Deus que não virou as costas no Éden, mas foi atrás de cada um de nós, porque nos ama, porque quer nos atrair para próximo dele. É um Deus que não desiste, um Deus que insiste, que há séculos luta pelo amor e pelo domínio do coração do ser humano. Mas por que então, que mesmo diante de tanta demonstração de amor, de tanta demonstração de benignidade, de benevolência, por que é que o ser humano não ama a Deus? Por que é que eu e você não amamos a Deus como deveríamos amar? Aí você pode estar pensando: mas Gustavo, eu amo a Deus.
Aquele que diz que ama a Deus e faz o quê? Guarda os seus mandamentos. Mas aquele que diz que ama a Deus e peca, esse é o quê? Mentiroso. Por que é que nós não amamos a Deus, irmãos? Talvez Deus seja o ser, a pessoa menos entendida, a mais incompreendida diante de todo o universo. É por isso que Deus teve que enviar o seu Filho a este mundo para revelar o seu caráter de amor, o seu caráter de justiça. E muitos aí fora, e até nós, muitas das vezes, quando acontece algo errado ou de ruim na nossa vida, a gente questiona e faz a seguinte pergunta: por que é que Deus permitiu isso? Por que Deus permite que coisas aconteçam se Ele ama? E muitos são levados a crer e a entender que Deus não é um Deus de amor. E até que Ele não existe, porque se existisse, Ele não permitiria que várias coisas de ruim acontecessem na vida e até na vida daqueles que o seguem, daqueles que guardam os seus mandamentos. Então, talvez o problema não esteja em Deus, e de fato não está em Deus. O grande problema é que nós não entendemos, não compreendemos a profundidade desse amor. Quantas semanas de oração nós já não participamos? Quantas? Eu, se for contar como adventista de berço, se minha mãe me levava quando eu era recém-nascido, né? Aí eu tenho que perguntar para ela, pelo menos 35 anos. 35 semanas de oração. E aí você pode fazer aí o cálculo na sua cabeça. E por que ainda não amamos a Deus como devemos amar? Porque ainda não entendemos e não compreendemos plenamente o que significa este amor. E aqui eu abro um parênteses. Assim como eu falei no sábado que a vida eterna é uma pessoa, a vida eterna não é um potinho de presentes, de brinde, não é até esqueci a palavra, não é um tesouro no final do arco-íris. A vida eterna, como nós mencionamos no sábado, é o que, irmãos? Jesus, uma pessoa. E o amor também não é um sentimento. Amor não é algo que dá um frio na barriga, faz o coração acelerar, que faz a mão suar. O amor é uma pessoa. Deus é amor. Não existe amor sem Ele. Ele é a essência do amor. E quando nós lemos 1 Coríntios capítulo 13, eu vou desafiar você a fazer isso quando chegar em casa, hoje antes de dormir ou amanhã quando você se levantar. Leia 1 Coríntios capítulo 13, e quando você estiver lendo, meditando nesse texto, você vai trocar a palavra amor por Jesus. E aí você vai ver o que nós estamos tentando dizer aqui. Cristo é o amor. Ele é a essência do amor. E o maior desejo dele é que os seus filhos o entendam, o conheçam, o compreendam e saibam o que ele fez por nós. O pastor Bulhão, no livro que alguém pegou aí, que é Conhecer Jesus é Tudo, quem pegou esse livro aí? Foi o irmão ali, ó. Alguém pegou esse livro aí. Fez uma excelente escolha. Neste livro, que tem como que nós estamos usando para este sermão de hoje, o pastor Bulhão conta a história de um jovem, um colega dele de faculdade, do seminário, na universidade, que amava a menina mais linda da faculdade. E ele era considerado o menino mais feio entre todos os alunos. E um dia, aquele jovem, que era amigo do pastor Bulhão, chegou para ele e disse: pastor, eu estou com um problema. E aí ele falou assim: que problema? Eu estou o amando. E aí ele falou assim: então não é um problema, que coisa boa, né? Amar faz bem, mas o senhor não entendeu. Eu estou amando aquela
moça. E quando ele apontou, o pastor Bulhão colocou a mão na cabeça e falou assim, realmente é um problema. Porque ela é a menina mais linda aqui da universidade, e todos os jovens, né, desfilam próximo dela, tentando conquistar o coração dela, e ninguém conseguiu. Imagina você, disse o pastor Bulhão para ele. E aí ele falou assim, não importa, eu a amo. E o meu maior desejo é ter ela comigo, é de tê-la comigo. E aí o tempo foi passando e aquele jovem, então, alimentando aquele sentimento no coração de forma silenciosa, começou a correr um boato no meio do ano, do meio para o final do ano, de que aquela jovem não poderia retornar no ano seguinte, porque ela estava devendo algumas mensalidades. E aquele jovem, ao descobrir isso, tinha ali guardado no banco um recurso, uma reserva que ele havia feito ao vender livros, ele era comportor. Ele, por amor àquela menina, sem ela saber, procurou o tesoureiro da universidade e ofereceu para pagar toda a dívida daquela menina. E aí o tesoureiro olhou para ele e falou assim, você tem certeza do que você está fazendo? É o dinheiro que você vai usar para pagar o ano seguinte, as mensalidades do ano seguinte. E ele falou assim, o dinheiro é meu e por amor a ela, eu vou pagar a dívida dela. E aquele jovem foi e pagou a dívida daquela menina e disse para o tesoureiro, não conte a ela e a ninguém, que fui eu que paguei a dívida dela, o débito dela. E aí então aquele jovem, ele não voltou para a universidade, porque agora ele estava sem dinheiro, e dedicou aquele ano inteiro na comportagem para que ele pudesse retornar no ano seguinte. Quando ele retornou, ele chegou para o pastor Bulhão e falou assim, amigo, eu ainda amo essa menina. E esse período que eu fiquei longe dela, o meu amor aumentou cada vez mais. E aí o pastor Bulhão falou, então conta para ela o que você está sentindo. E aquele jovem então criou coragem e procurou aquela moça, e ele abriu o coração a ela, contou para ela o que sentia, falou para ela sobre os seus sentimentos em relação a ela. O que vocês acham? Não rolou. Além de falar não, ela humilhou aquele jovem na frente de todos. E aí aquele jovem então saiu triste, foi para o quarto. E aí alguns, ao verem aquela situação e sabendo da história, contou para aquela jovem o que aquele homem, aquele rapaz havia feito no ano anterior. E ela procurou então o tesoureiro e descobriu que de fato procedia aquela informação, e ela se sentiu humilhada, se sentiu triste com aquela situação. E aí os meses se passaram, e um dia aquele jovem chegou todo feliz no quarto e falou assim, pastor Bulhão, eu estou namorando. E ele, com quem que você está namorando? Com a moça, com a fulana. E ele tomou um susto, e agora? E todo mundo começou a questionar, ela só está namorando com ele por pena, por dó, pelo que ele fez. E quando foram questionar ela, irmãos, ela falou assim, por um tempo, eu fiquei pensando no que aquele jovem havia feito. E eu parei e raciocinei, será que um dia eu vou encontrar um homem, um rapaz, que me ama tanto, a ponto de se sacrificar, de sacrificar os seus estudos por mim? E ela então citou e fez uma seguinte pergunta, como poderia eu deixá-lo de amar? E essa pergunta, irmãos, deveria ser moldada em um quadro, colocada no nosso quadro, na nossa sala, no nosso quarto, em relação ao amor de Deus. Como poderíamos nós deixar de amar a Deus diante de todo o sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário? Como deixar de amar este Deus? Como deixar de amar este Deus que sacrificou tudo por mim e por você? Vamos voltar ali no Getsêmani, irmãos, no Gênesis, lá no Jardim do Éden. Deus havia dado uma ordem para Adão e Eva, que eles não deveriam comer da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. Mas um dia,
o homem pecou e desobedeceu a ordem de Deus. E nós aqui imaginamos como foi aquela cena, como foi aquela situação. E pelo princípio da retribuição, pelo ato de desobediência de Adão e de Eva, o que deveria acontecer com eles? Porque o salário do pecado é o que, irmãos? O salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6, versículo 23. E pelo princípio da retribuição, obediência traz a vida e desobediência traz a morte. E Ellen White comenta que diante daquela cena, diante do pecado de Adão e Eva, os anjos, irmãos, os anjos lançaram as suas harpas no chão. Não se ouvia uma voz no céu diante do que o ser humano havia feito perante Deus. E no livro Primeiros Escritos, Ellen White comenta que Jesus então entra na presença do Pai, na luz que circunda o trono do Pai, e ali ela fala que ele começa então uma longa conversa com o Pai, e por 2 vezes ele sai, e na terceira vez ele entra e fica ali com o Pai conversando, e agora imaginemos, irmãos, esta conversa. Pensa, medita como foi essa conversa. Ellen White fala que se nós pensamos ou imaginamos que foi fácil para o Pai dar o seu único filho em favor da raça humana, não foi, irmãos. Mas por amor a nós, a mim e a você, Ele decidiu entregar o seu único filho, ou melhor, Cristo decidiu se entregar como sacrifício pela raça humana. E Jesus então olhou para o Pai e disse assim: Pai, pelo princípio da retribuição, o homem pecou e deve morrer, mas Pai, antes de aplicar a condenação, antes de aplicar a sanção, a pena pelo pecado do ser humano, deixa eu me tornar um como eles, e ir até a terra, e vencer aonde eles perderam, e através da minha vitória, da minha vida, eu vou dar a eles, para que eles mais uma vez possam, Pai, estar comigo e contigo. E foi o que aconteceu, irmãos. Quando nós lemos aqui Isaías, no capítulo 53, quando nós lemos a história de amor da humanidade, a maior história de amor, Cristo se torna homem, vem a este mundo, irmãos, foi rejeitado por aqueles que eram dele, ele foi maltratado, sentiu as nossas dores, as nossas angústias. Não é porque Ele é Deus, mas porque Ele se tornou homem como um de nós, que Ele compreende a sua dor, o seu sofrimento, a sua e a minha angústia. O homem Deus, que se fez carne e habitou entre nós. E é por isso que Ele sabe o que eu e você muitas das vezes sentimos lá no íntimo do nosso coração, quando nós sofremos, quando nós nos decepcionamos, quando nós somos humilhados, quando nós somos rejeitados, quando nós sofremos. É por isso que Ele se compadece de cada um de nós, porque Ele entende o nosso coração. E Ele veio a esta terra e viveu uma vida perfeita, sem pecado. Sem pecado. E Hebreus capítulo 4, versículo 15 fala: Ele foi tentado em tudo, mas não pecou. Ele venceu. Aonde Adão errou, aonde Adão caiu, Ele, o segundo Adão, o Senhor Jesus Cristo, venceu. Venceu em todas as coisas, como uma ovelha perfeita, ali uma ovelha muda, levado para o matadouro, e nenhuma palavra saiu da boca dele, irmãos, simplesmente por amor. E muitas das vezes, quando nós somos chamados para defender este amor manifestado na cruz do Calvário, muitas das vezes nós nos envergonhamos, nos escondemos, nos tornamos tímidos, nos calamos. Irmãos, o preço pago na cruz do Calvário foi muito grande. Deus colocou
Deus colocou o universo inteiro em risco por amor a mim e a você. Você já parou para pensar nisso? Você já pensou o preço? Não foi só a vida de Cristo ali naquela cruz que estava em jogo, irmãos. Não era apenas a separação dele para com o Pai por conta do pecado do mundo inteiro sobre os seus ombros. Mas ele colocou o seu reino em risco, irmãos. O seu reino em risco, por amor a mim e a você, e muitas das vezes nós rejeitamos a esse amor, nós negamos a esse amor, nós nos envergonhamos desse amor. E quando a gente vê filmes, séries que falam sobre a morte de Cristo na cruz, muitas das vezes a gente vê Jesus como? Pendurado, com um paninho, né? Mas naquela época, irmãos, a cruz, além de ser um método de morte e de sofrimento e de dor, também era o meio para envergonhar as pessoas. Jesus foi crucificado nu naquela cruz, irmãos. Nu. E em nenhum momento sentiu vergonha, por amor a mim e a você. Por amor a mim e a você, Ele deu tudo, sem reservas. Ele entregou a sua vida por amor à humanidade. E Ele morreu, irmãos, e ressuscitou, amém? E porque Ele venceu, pelo princípio da retribuição, irmãos, qualquer ser humano, olha para mim aqui, qualquer ser humano, muitos de nós temos aquela ideia errada e fala assim, primeiro eu preciso me limpar para ir até a igreja, primeiro eu preciso abandonar os meus pecados para ir até Cristo. Errado, irmãos. Sem Cristo não somos nada, sem Cristo tudo que nós fazemos não passa de trapo de imundície. Eu vou me batizar com... Irmãos, pelo princípio da retribuição, pelo que Ele fez na cruz do Calvário, qualquer pessoa pode estar passando aqui uma prostituta na frente da igreja, aqui nessa rua, irmãos. Pode estar passando um estuprador, um mendigo, um usuário de drogas, um bêbado, um assassino. Qualquer pessoa que se ajoelha e se arrepende e chama Ele de Pai, em nome de Jesus, é colocado automaticamente diante do Rei do Universo. E quando essa pessoa, eu e você, nos dirigimos a Deus em nome dEle, Ele nesse exato momento se coloca diante do Pai em nós, e abre as suas mãos e fala: Pai, este homem e esta mulher merecem a morte, eles não merecem a vida, porque eles desobedeceram ao Senhor, eles pecaram, mas Pai, pelo princípio da retribuição, pelo que eu fiz na cruz do Calvário, e Ele então mostra as marcas dos cravos na mão, e fala assim: Pai, o meu sangue por ele, o meu sangue por ela, pelo que eu fiz, Pai, dê a eles a minha vida, eu entrego a minha vida por eles. Escuta e ouça o pedido do seu filho e da sua filha, Pai. Isso é ou não é amor, irmãos? É a maior demonstração de amor e nós não conseguimos entender e compreender. E naquele dia, quando Cristo foi crucificado naquela cruz do Calvário, até o sol se escondeu diante de tamanha vergonha, irmãos. Os animais corriam de um lado para o outro, as aves também, na sua irracionalidade, entendendo que o seu Criador estava sendo crucificado e morto naquela cruz. E o ser humano, a mais bela criação, que saiu das próprias mãos de Deus e que recebeu dele o sopro, o fôlego de vida, de forma racional,
não entendia o que se passava naquela cruz do Calvário. Às vezes eu fico pensando e meditando nisso, irmãos. Como nós podemos, diante de tudo que Ele fez, não amá-lo? Como eu e você podemos, diante de tudo que Ele entregou, de tudo que Ele, ainda rejeitá-lo em nossas ações, em nossos pensamentos, e desobedecê-lo, irmãos? Miserável homens que somos. É por isso que nós não seremos desculpados diante dele quando ele voltar, irmãos. Ninguém. Porque o tamanho do perdão, porque onde abundou o pecado, o que aconteceu, irmãos? Superabundou a graça. E se a morte dele na cruz do Calvário, essa demonstração de amor, não é suficiente, não foi suficiente para atrair o ser humano, irmãos, o que é capaz de atrair o ser humano até Deus? Me diga, irmãos, o que ele precisava mais fazer? O que ele precisa mais fazer diante de tamanha entrega, diante de tamanha demonstração de amor? Ele deu tudo. E nós continuamos ainda correndo para longe dele, nos distanciando dele, e com a nossa vida dizendo que não o amamos, irmãos. Porque não compreendemos, não entendemos a profundidade deste amor. Ou talvez porque não o conhecemos. E eu bato nessa tecla, vocês vão me ouvir falando isso até sábado. Porque, irmãos, é impossível amar alguém que nós não conhecemos. Talvez seja porque não conhecemos ainda a pessoa maravilhosa de Cristo Jesus. Porque no dia que nós conhecermos a Ele, convivermos com Ele, seremos atraídos a este amor. Em retribuição, nós iremos amá-lo como devemos amar, e a ponto de dar a nossa própria vida em favor dEle. E para terminar essa noite, eu gostaria de contar uma última história. Certa vez, um jovem, ele gostava muito de maçã. E gostava muito de pular o muro, porque o vizinho tinha maçanheiras, né? Macieiras. E ele gostava de pular o muro e pegar as maçãs do vizinho. E a mãe dele pegou ele um dia fazendo isso. E pegou uma vara verde, mostrou para ele e falou assim: ó, a próxima vez que você pegar uma maçã sequer, eu vou te castigar 5 vezes com essa vara. E o menino então entendeu, e por um tempo ficou sem roubar maçã. Mas ele olhava pelo muro e via as maçãs vermelhas, lindas, e até o cheiro, né? E aí, infelizmente, ele caiu, irmãos. Pulou a cerca, pulou o muro e pegou a maçã. Quando ele voltou para casa, a mãe dele já estava na frente, na porta, esperando ele com a vara verde. E aí o menino começou a se desesperar. Começou a chorar: mãe, por favor, não me bata. Eu prometo que não vou mais roubar maçã. E a mãe olhou para ele então e falou assim: filho, eu não posso deixar de te punir. Porque eu combinei com você. Você precisa aprender. E o erro leva a consequências. Não, mãe, aquele menino que se jogou nos pés da mãe chorando com lágrimas: por favor, mãe, não me bata. Não me bata, mãe. Aquela mãe, então, filho, não tem como, você precisa apanhar. A consequência do seu ato, eu te avisei, eu te falei. E aquele menino ficou insistindo, com lágrimas: não, mãe, não me bata. Se existe algo que eu possa fazer para a senhora não me bater, mãe, por favor, me fala. Aquela mãe então levantou aquele menino, aquele filho, falou: filho, você não quer apanhar?
Não, mãe, eu não quero apanhar. Então só há um jeito, uma maneira. Ela pegou as mãos daquele menino, do seu filho, entregou a vara nas mãos dele e disse: filho, alguém tem que apanhar. Então no seu lugar, eu vou apanhar no seu lugar. Agora pode bater. E aquele menino, irmãos, com lágrimas, com as mãos tremendo: é impossível, não posso, mãe. Todas as vezes, irmãos, todas as vezes que eu e você pecamos, todas as vezes que nós rejeitamos a este Deus, e todas as vezes que nós nos arrependemos, Ele mais uma vez entrega a sua vida e é crucificado no meu e no seu lugar. Aquela cruz, irmãos, era minha, era sua. Aquela morte, aquele sofrimento era nosso. A separação entre o pai e o filho era minha. E o humano de Cristo, com medo de nunca mais poder ser reconciliado com o Pai, levou ele a dizer: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Pai, eu quero salvá-los, mas se há um outro meio, uma outra maneira de salvá-los, sem que eu passe por este cálice, me fala, Pai. Mas não havia outro meio, irmãos, não havia outra maneira. O filho precisava morrer. E por amor a mim e a você, Cristo Jesus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, morre todos os dias para nos salvar. Se entrega todos os dias para que eu e você sejamos aceitos diante do trono do Pai. E a pergunta que eu faço para você e para mim nessa noite: diante de tudo isso, como deixar de amá-lo? Como não amá-lo? E eu leio aqui o último versículo de Isaías capítulo 53. Versículo 8 diz, a partir do versículo 6: todos nós nos desviamos como ovelhas, deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos. E no entanto o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como cordeiro para o matadouro, como ovelha muda diante dos tosqueadores. Não abriu a boca. Condenado injustamente foi levado embora. Ninguém se importou dele morrer sem deixar descendentes, de sua vida ser cortada no meio do caminho. Mas ele foi ferido mortalmente por causa da rebeldia do meu povo. Não havia cometido nenhuma injustiça e jamais havia enganado alguém. Ainda assim foi sepultado como criminoso, colocado no túmulo de um homem rico. Fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo e causar-lhe dor. Quando, porém, sua vida for entregue como oferta pelo pecado, ele terá muitos descendentes. Terá vida longa e o plano do Senhor prosperará em suas mãos. E para mim aqui, irmãos, o versículo mais lindo deste capítulo: quando ele vir tudo que resultar de sua angústia, ele ficará satisfeito. E por causa de tudo que meu servo justo passou, ele fará que muitos sejam considerados justos, pois levará sobre si os pecados deles.
quando ele ver o resultado penoso da sua alma, ficará satisfeito. Você que é pai, daria o seu filho e se agradaria em morrê-lo em favor de outros? Eu não tenho coragem, irmãos. Não teria coragem de entregar o meu filho de 6 anos, o Murilo. Não teria. E esses dias, nos últimos meses, eu vim orando muito para Deus tirar o meu filho. Pasmem vocês. Orar a Deus para botar o Murilo para descansar, com medo de vê-lo se perder. Eu tenho muito medo do meu filho crescer e se desviar dos caminhos de Deus. Mas uns dias aí, irmãos, no meu relacionamento com o Senhor Jesus, Ele me mostrou o quão egoísta eu sou. Que Ele falou assim para mim: e se eu quiser usar o Murilo para salvar outras pessoas? E eu falei: tá bom, Senhor. Então coloca no meu coração o amor pelos outros. E hoje a minha oração mudou, irmãos. Eu oro para que o meu filho seja um homem segundo o coração de Deus, um menino espiritual, cheio do Espírito Santo. E que através dele Deus salve outras pessoas. Como não amá-lo, irmãos? Como trocá-lo pelas coisas que passam, pelas coisas que perecem e até pela nossa vida, que não passa de 60, 70 anos. Olha que burrice, né? Amar uma vida que está morrendo no lugar dele. Como somos burros, irmãos. Desculpem a palavra. Que Deus nos liberte de nós mesmos. E que só haja um sentimento e um desejo no nosso coração: amá-lo, amá-lo e amá-lo. Eu vou convidar agora a irmã para fazer a última mensagem musical. E enquanto ela estiver contando, eu não vou pedir para você se levantar, vir aqui na frente, mas eu vou pedir para que você feche os seus olhos e converse com o Rei do Universo. E diga para Ele as coisas que estão impedindo de amá-lo de todo o seu coração. Pede para Ele um novo coração, um coração que ama Ele, que o ama sem reservas. Um coração que o ama a ponto de você querer dar até a sua própria vida para Ele. Porque, irmãos, o cristianismo é isso. Morrer para viver. Perder para vencer. É sobre isso. Servir para um dia ser servido pelo Rei do Universo. Que Deus te abençoe.